Vamos orar, irmãos, para nós começarmos o nosso estudo de hoje a respeito de fé e razão. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos por cada instante, por cada minuto da nossa vida, Senhor. Prepara-nos, ó Deus, para que nossos corações estejam abertos para ouvirmos a tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Hebreus 11, versículos 1 e 2. É a definição de fé para os nossos corações. O escritor de Hebreus diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Deixe-me ler na revista atualizada a definição que eu gosto até mais do que essa aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Amém, amados? Essa é a definição de fé. E quando nós cremos verdadeiramente no Senhor, é exatamente isso, irmãos. Você crê no invisível, você crê naquilo que você não vê. É assim que o Senhor nos ensina, irmãos, que nós não precisamos de alguma representação do Senhor, de uma representação daquilo que é espiritual, para que haja fé no nosso coração, porque nós sabemos que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que a graça do Senhor, ela é real para com as nossas vidas. É por isso que nós louvamos o Deus invisível, adoramos o Deus invisível, aquele que nossos olhos não veem, não contemplam. No entanto, pela fé, nós vemos o seu agir, vemos a sua pessoa, vemos a sua manifestação, vemos o seu poder que nos envolve de uma forma poderosa, irmãos. É a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. O nosso Deus invisível, mas as suas ações são visíveis. As suas ações são visíveis. E se nós parássemos aqui e perguntássemos a cada um dos irmãos, eu tenho convicção plena que cada um de vocês tem um testemunho para falar a respeito daquilo que Deus já fez, daquilo que o Senhor já fez na sua vida, porque o Senhor, irmãos, Ele tem o poder, e esse poder está voltado para aqueles que creem, para aqueles que estão com seus corações abertos. Mas o interessante, queridos, é que esta fé, ela não aparece por acaso na vida da gente. Nós precisamos conhecer para que ela exista. Precisamos conhecer Deus para que a fé venha à existência. Eu só posso crer em alguma coisa que eu conheço. Eu não posso crer no desconhecido. Para que você creia no Senhor, para que você tenha realmente uma fé firme no Todo-Poderoso, tu precisas conhecer Deus, mas conhecer o Senhor de forma profunda, de forma intensa. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui reunidos com vocês, é por isso que a igreja se reúne, é por isso que nós temos a Bíblia e cobramos a leitura da palavra do Senhor, porque através desses cultos ouvimos a palavra do Eterno. E através da Bíblia, nós conhecemos o Deus verdadeiro, vamos conhecer o que Ele fez e teremos convicção que Ele é real, que Ele é poderoso para fazer coisas novas na nossa vida. Amém, amados? É assim que o Senhor faz na vida daquele que está com seu coração aberto para a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. E na Bíblia nós temos exemplos diversos de fé. Exemplos diversos, muitos exemplos mesmo. Quando você vê nos evangelhos, por exemplo, as pessoas que receberam de Cristo uma cura, o Senhor diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É pela fé, foi pela fé que aquelas pessoas receberam a cura, receberam a salvação. Quando você vai para o Antigo Testamento, da mesma forma, nós deparamos com as pessoas que creram no Senhor, que viveram a verdade de Deus, porque tinha a fé no invisível. Eles criam naquilo que não podiam enxergar, mas eles tinham convicção que o Deus que falava com eles, o Deus que eles adoravam, era verdadeiro, era real, era o Deus que poderia fazer coisas acontecerem, e eles criam que este Deus olhava para as suas vidas e eles seguiam em frente, sempre seguiam em frente.
Assim também precisa ser conosco, irmãos. Precisa ser assim com a gente. Porque se nós não tivermos essa fé, irmão Marconi, se nós não cultivarmos essa fé aqui dentro do coração, nós não vamos conseguir ficar de pé. Não vamos, não é? Não vamos conseguir, irmão Jorge. Nós não vamos conseguir ficar de pé. Ô irmã Maria das Graças, nós precisamos cultivar a fé. Deixar que essa fé cresça em nosso coração, irmão Edivaldo, para que nós possamos trilhar, seguir em frente. E um exemplo de fé, irmãos, é este local. Nós estamos aqui por quê? Porque nós cremos que estamos servindo a um Deus vivo. Não é verdade? Eu creio que todos que estão aqui estão com um objetivo que é louvar e adorar a Deus. Mas tem aqui na frente uma estátua de Deus, de Jesus, ou uma divindade qualquer? Não tem. Mas por que vocês vieram adorar o Senhor aqui? Vocês têm convicção, nós temos convicção que Deus é real. E Ele quer que estejamos juntos, em comunhão, louvando, adorando, exaltando o seu santo e bendito nome, amados. Tem um ditado por aí que diz que andorinha só não faz verão. Não é? Já ouviu isso, Marconi? Você já ouviu isso, Tanilza? Que benção, hein? Uma andorinha só não faz verão. Mas também tem uma realidade, essa eu não sei se é verdade, mas uma realidade que nós podemos experimentar na sua casa. Quando você estiver fazendo o seu churrasco lá na churrasqueira, pegue uma daquelas brasas e tire da churrasqueira. Veja quanto tempo ela vai manter-se acesa. Veja, você vai assar toda a sua carne, as brasas estarão acesas lá dentro da churrasqueira. Aquela que você tirou, rapidinho, ela se consome e ela se apaga. Sabe por quê, queridos? Nós dependemos também dessa comunhão uns com os outros, e isso faz parte da nossa fé, e o Senhor quer que seja assim. Se fosse para andarmos separados, o Senhor não teria chamado ninguém, Ele teria feito a obra sozinho, solto por aí. Mas sempre o Senhor Jesus estava reunido, e uma grande multidão reunia-se com Ele. E Ele não falou, olha, para com essas reuniões, para com isso, porque cada um se vira. Jesus falou isso, irmãos? Mas o Senhor diz, vinde a mim. É o contrário, Ele diz, não vão, mas vinde a mim. E quando nós nos reunimos aqui, em nome do Senhor, em outro texto diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o que acontece? Isso, não é verdade? Ali estarei eu. Gente do céu, é fé, irmãos, é fé. E nós precisamos entender essa questão da fé, amados, e viver essa fé, de fato, viver essa fé, porque nós cremos, irmãos, que nós estamos aqui, e no número maior do que 2, do que 3, nós temos convicção que Deus estará aqui. Algo interessante é que nós gostamos de multidões, não é verdade? Nós vamos à igreja, quando nós olhamos aqui, a gente olha assim, mas cadê os irmãos da igreja? Cadê os irmãos da igreja? Naturalmente entristecemos um pouco, não é? Meu Deus, cadê os irmãos da igreja? A gente até murmura assim um pouquinho com um com o outro. Cadê os irmãos da igreja? Mas nós esquecemos, irmãos, eu quero que fique claro, nós precisamos trazer isso sempre à mente. Nós não fazemos nada para o homem. Nós não fazemos nada para o homem. Tudo quanto nós fazemos é para Deus. Tudo, gente. Se tivéssemos aqui 3 pessoas, o Senhor estaria presente. E deveríamos estar alegres como se tivesse 1000 pessoas. Porque nossa alegria não reside na multidão ou nas pessoas, mas sim em Deus. É pela fé que nós cremos nisso, porque a Bíblia assim diz, é pela fé. E me faz lembrar um texto, me faz lembrar uma passagem na qual Jesus estava reunido com uma grande multidão. Jesus sempre teve uma multidão ao seu redor, mas o interessante é que a multidão que andava com Jesus é igual à multidão da igreja dos dias atuais.
interesseiros e com o coração cheio de cobiça. Aquela multidão queria de Jesus o milagre, queria de Jesus o pão, queria de Jesus as bênçãos. Mas o dia que Jesus olhou assim, estava um pouco mais estressado e falou umas verdades um pouco mais, digamos assim, pesadas. Aí foi um saindo para a esquerda, outro para a direita, um saindo direita. Aí quando ele olhou, só tinha os 12, só tinha os discípulos, não me lembro quantos discípulos tinha, mas só tinha os discípulos reunidos ali com ele. E ele perguntou: e vocês não vão também? Então é isso, irmãos, que vocês sejam os discípulos, homens, mulheres, com o coração transbordante de fé, que não sejam movidos pelos interesses, mas que o interesse seja como era dos discípulos, servir o mestre. E esse era o interesse dos 12, servir o mestre. Era o interesse dos discípulos, servir o mestre. Nós precisamos entender essa verdade, queridos, que não são as multidões que marcam, não são as multidões que afirmam, não são as multidões que dizem que Cristo está presente, mas são os atos e as ações. Atos e ações. A Bíblia diz em outro texto que a fé sem obras, ela é, todo mundo sabe de cor, não é assim? Fé sem obra é morta, né, irmão Edivaldo? Mas o interessante, queridos, que nós sabemos disso, mas muitas vezes nós temos uma dificuldade em fazer as coisas para o Senhor. Temos dificuldades. Mas que fé é essa que nós temos? Que fé é esta? Que fé é esta? A partir do momento que eu coloco empecilhos para fazer as coisas para o Senhor, a minha fé está em crise. Ela está em crise. E se eu alimentar esta crise, haverá um rompimento, muitas vezes definitivo, da presença do Senhor. Amados, a Bíblia diz, e nós falamos nesse final de semana, temos que buscar as coisas do alto, e também Cristo disse que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Ou dificuldade em buscar o reino dos céus, não é verdade? Nós temos uma séria dificuldade. Sabe por que temos essa dificuldade em buscar o reino dos céus? É porque a fé está estremecida. Quando a nossa fé está estremecida, ou ela está com algum tipo de problema, nós olhamos para o sol quente e lembramos que temos que pagar as contas de amanhã. Aí pronto. Aí você vai correr atrás para pagar as contas e o Senhor fica em segundo plano. Muitas vezes esse correr atrás, você deixa Deus e vai colocar as tuas mãos nas atividades, no trabalho, coisa assim, e Deus fica em segundo plano. Mas para que viver se nós não podemos servir ao Senhor? Qual o objetivo de viver? Olha, irmãos, se vocês permanecerem fiéis ao Senhor, vocês vão chegar a um estágio, e a Bíblia diz que é a estatura do varão perfeito. Vocês vão chegar a esse ponto, que nada nesse mundo será interessante ou importante. Nada nesse mundo será interessante ou importante, porque vocês vão considerar que o mais importante é fazer para o Senhor, o mais importante é servir a Deus, o mais importante é amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu vou citar um exemplo aqui, eu não gosto muito de citar exemplos de pessoas assim, mas ela está distante, muito distante. Então nós vamos citar um exemplo. Eu quero citar o exemplo da irmã missionária Sônia Fernandes. A irmã missionária Sônia Fernandes é uma pessoa humilde, é uma pessoa que não tem posses, uma pessoa que precisa ali trabalhar, aquela coisa toda, e ela vinha passando por umas dificuldades. Me chamou muita atenção, viu, missionária Sônia? De forma alguma querendo jogar confete na tua pessoa, porque se cair os confetes na tua cabeça, você morre, você sabe disso, né? Então, fique esperto aí com esse chapéuzão na cabeça. Mas a missionária Sônia, ela fez o seguinte: essa mulher estava passando por umas dificuldades,
Só que ela tem um trabalho que ela faz também pela Missão Vivos, pelas manhãs. Um trabalho não remunerado, ela faz por amor à obra. E essa mulher precisava de recursos para sobreviver. E apareceram portas de emprego para ela. E ela diz: olha, de manhã eu não posso, porque de manhã eu tenho um compromisso com Deus. Eu fiz um acordo com o Senhor e eu não posso abrir mão do meu acordo com Deus. E ela deixou as oportunidades de trabalho passar. Mas há algo interessante, irmãos: não morreu de fome. Não morreu de fome. O Senhor providenciou meios para que ela sobrevivesse. O Senhor providenciou meios. E para complementar essa história toda, ela está derrubando quase a casa toda para fazer ali um local onde reunir-se-á a Missão Vivos lá em Mogi das Cruzes, São Paulo. Já derrubou a frente da casa, derrubou uma sala, onde era cozinha é sala, e vai puxando a casa para trás. 16 metros quadrados foi o tamanho que ela disse que tem que cortar no enxadão para tirar de terra. 16 metros quadrados. 16 metros quadrados é 4x4, vamos colocar assim. 4 metros por 4, para cortar no enxadão, tirar de terra, um barrancão para cortar. Amados, é pela fé. É pela fé que fazemos essas coisas. É pela fé. Mas o Senhor tem honrado aquela mulher. Eu estava ouvindo o testemunho dela, e o dia que ela vier aqui, nós vamos passar o microfone para ela, só para que ela testemunhe do que Deus fez na vida dela. Porque é um testemunho muito interessante, irmãos, muito interessante. Mas tudo isso, irmãos, é a fé. Porque se nós fôssemos olhar as condições, fôssemos olhar as nossas possibilidades, nós desistimos, porque nós não temos como ir à frente. Nós não temos, amados, não temos. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Essa é a definição de fé, na nova tradução, na linguagem de hoje. Então essa é a definição de fé, e nós precisamos cultivar esta fé, amados, cultivar. E esse cultivar a fé, leva-nos a trabalhar no campo, leva-nos a fazer a obra, leva-nos a amar o Senhor acima de todas as coisas. A irmã Teresa, que aqui está presente, ela conheceu a Missão Vivos, e ela pela fé disse: eu quero fazer parte dessa obra, mas eu quero começar do zero. Desceu as águas, 59 anos, já servia ao Senhor muito tempo, não é, irmã? 15 anos que serve ao Senhor, mas quis recomeçar, passou pelas águas novamente. Mulher de fé, isso é fé, irmãos, isso é fé. Está aí firme. Tem dificuldades, tem problemas na vida? Tem um monte de situações difíceis? Tem. Mas por que Deus não resolve as situações difíceis dela? Por que Deus não resolve as situações de saúde que eles estão passando? Irmãos, esperemos no Senhor, porque o Senhor tem projetos para cada um de nós. Hoje eu falava com a nossa irmã Luzia, e muito me alegrou, mas muito mesmo. Como os irmãos sabem, o Everton acidentou-se, chegou em São Mateus com 5% de chance de vida apenas. O Senhor manteve a vida dele, chegou aqui depois de 60, quase 70 dias ou mais, numa cama paraplégico, porque os médicos falaram: será paraplégico. Chegou aqui desse jeito, passou mal, uma febre que nada cortava, voltou para São Mateus, e está lá, já consegue segurar uma garrafa na mão. Isso é de arrepiar, irmãos. Gente, está imóvel na cama, mas já tem movimento nas mãos, já tem um pouco, já consegue. Postou a foto, segurando uma garrafa de água. E ela disse: olha, está mexendo o pé. Os médicos tirou a sonda urinária, já vai usar a fralda. Não é de arrepiar, amados? Quem faz isso, gente? Mas por que Deus faz isso? Porque tem alguém de fé por trás clamando. E eu quero dizer para vocês, aquela mulher é uma mulher de fé.
E o Senhor está recuperando, irmãos, está recuperando. Se for para uma cadeira de roda, já é lucro. Se voltar a andar, é milagre. Maior ainda, né? Claro. Mas é uma mulher de fé. É uma mulher que nós já falamos que encontramos em depressão profunda. Depressão profunda. Isso há coisa de 1 ano, 2 anos atrás aproximadamente. 2 anos, Osni? 2 anos atrás. Depressão profunda. Hoje no hospital, quando ela chegou, olhei para a face daquela mulher e falei, essa não é aquela que saiu daqui não. Porque a gente esperava chegar aqui uma mulher abatida, triste, só o caco. Mas chegou uma mulher forte, bonita e decidida. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus. Não pense que é outra coisa não. É a fé que nós precisamos ter no Senhor. E a fé é assim, gente. É crer. E Deus tem um plano em todas as coisas. Tem o tempo certo para todas as coisas. E eu costumo dizer que nós ficamos na garagem quase 2 anos e meio. Mas por que nós não saímos antes? Porque não era o tempo de Deus. Não era o tempo. Não era, irmão Jorge, não era o tempo de Deus. Nós procurávamos nessa cidade pontos, nunca achávamos. Não era o tempo de Deus. Até que passamos aqui na frente, tinha uma plaquinha já meio apagada pelo sol. Ou seja, essa placa estava nessa porta há muito tempo. E ninguém nunca via. É o tempo de Deus em todas as coisas, irmãos. A nossa fé, mas tem o tempo de Deus. Deixe-me dar um exemplo aqui que vocês vão ver como o tempo de Deus é interessante. E como a fé, ela tem que ser persistente. José, o filho de José, filho de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó que roubou a primogenitura. Jacó teve um tantão de filhos. E dele veio as tribos que nós conhecemos hoje. Mas José, irmãos, é interessante. José foi um homem, foi um jovem. Isso é para vocês entenderem como Deus age. Deus age também na vida do jovem. A Bíblia não diz quantos anos tinha José. Não fala. Mas entende-se que era tipo assim, saindo da adolescência, entrando na juventude. Vamos aí colocar por volta de 16 a 20 anos. Essa média aí de idade era a idade de José. Aquele homem, aquele jovem, ele foi ensinado nos caminhos do Senhor. E ele tinha sonhos, porque Deus falava com ele. Deus tem falado com você? Tem que buscar o Senhor para Deus falar com a gente. Tem que buscar. E ele tinha sonhos, irmãos. E o Senhor dava sonhos àquele homem. E um dia ele contando aqueles sonhos para seus irmãos, eles ficaram revoltados e jogaram José num buraco. José, só na primeira fase, aí José já era para ter levantado e reclamado de Deus, murmurado. Enfim, se fôssemos nós, acho que faríamos isso. Depois José tirado do buraco, opa, livramento, nada, estava sendo vendido como escravo. Foi parar no Egito. Chegou ali como escravo, a situação melhorou um pouquinho, ele estava ali já, mais ou menos bem legal. Aparece a mulher de Potifar querendo coisas que ele não podia dar. E ele nega mais uma vez, por amor ao Senhor. Parado na prisão. Um tanto de tempo na prisão. Não é essa prisão bonita de hoje. Antigamente devia ser terrível. Se hoje é complicado, imagine naqueles tempos. E ali ficou de molho bastante tempo. Até que o Senhor levantou e fez o seu projeto vir à existência. Então é assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Nós precisamos perseverar no Senhor, ficarmos firmes no Senhor, porque Deus tem projetos para a gente. Uma das coisas que eu lamento, e hoje, a partir de hoje, vou parar de lamentar, porque o Espírito Santo está falando comigo aqui. Uma das coisas que eu lamento é que
Eu acho que o Senhor me usou tardiamente para fazer a obra. Às vezes eu fico lamentando: Senhor, por que não com uns 20 anos ter feito as coisas acontecerem da forma que eu sempre quis, lá para uns 20 anos? Talvez o irmão Divaldo, que é um pouquinho mais velho do que eu, pense a mesma coisa. Por que agora e não há 30 anos atrás? Não é? Porque agora que é o tempo. Agora que é o tempo, gente. Se o Senhor tivesse levantado a missão Vivos para fazer o que faz hoje, quando ela iniciou-se, não teria prosperado. Não teria ido para frente. Porque nós precisávamos passar pelo aprendizado. Não é? Passarmos pelo aprendizado. E agora é o tempo, amados. Mas agora já não dá mais, meu joelho, eu não consigo, não sei o que, irmã Tereza, minha perna dói. Olha, se vocês fizerem 1 ano para o Senhor da forma que Ele quer, é o suficiente aos seus olhos, é o suficiente. É isso, irmãos, hoje é o tempo. É o tempo para cada um de nós, Osni. É seu tempo, Osni. É tempo da Paloma, é tempo do nosso irmão Marconi, é tempo seu, Genilda, é tempo do Edinaldo, é tempo seu, meu querido Jorge, que está chegando também aí, glórias. É tempo da nossa diaconisa Cida, agora que é o tempo. Mas por que não foi antes? Porque não era o tempo. Porque não era o tempo de Deus. A nossa ideia é que você perdeu tempo, né? Eu lamento e reclamo: porque eu perdi tanto tempo, porque eu fiquei tanto tempo cego nesse mundo, cego na religião. Mas, a partir de hoje, não lamento mais. Porque o Espírito Santo de Deus diz: não, está falando aqui, é o tempo, hoje é o tempo. Hoje é o tempo. E é o tempo para cada um de nós. Só que nós descobrimos que agora é o tempo, nós não podemos reter o tempo. Nós não podemos reter, irmãos. É tempo de nós nos envolvermos com o Espírito, nos enchermos com o Espírito Santo de Deus. É tempo de buscarmos. E nós não podemos, irmãos, parar na caminhada para levantar os que estão ficando para trás, porque senão você fica para trás também. Porque o tempo é de caminhada, mas a caminhada é de cada um. O tempo é de caminhada e a caminhada é minha, a caminhada é sua. Nós não podemos deter para fazer o papel do Espírito Santo. E nós gostamos de fazer o papel do Espírito Santo. Nós temos uma queda para fazer o papel do Espírito Santo. Nós queremos fazer o papel de Deus em muitos aspectos. Você acha que Deus esqueceu alguma coisa e você quer dar uma ajudinha a Deus. Aconteceu isso com Abraão. Ele achou que a promessa de Deus não ia chegar, aí veio Agar. Aí Abraão olhou assim para o tempo, está demorando, e a promessa de Deus, cadê a promessa de Deus? Aí Sara olhou assim: olha Abraão, não tem jeito não, está ficando velho, daqui um dia não consegue, né, Abraão? Olha, Abraão, está passando o tempo. Vamos, Abraão. Vamos dar um jeito nessa história, Abraão. Agar, pega Agar. E quando nós, irmãos, queremos ajudar a Deus, as coisas vão de mal a pior. De Agar saiu quem? Ismael. Ismael foi opositor e é opositor da obra de Deus até hoje. Então, irmãos, por que aconteceu esse erro? Porque quiseram fazer aquilo que estava nas mãos de Deus. Vamos dar uma mãozinha para Deus. Precisamos ter muito cuidado com isso. Em querer dar a mão, querer ajudar a Deus a fazer as coisas. Mas quando nós temos fé, irmãos, nós vamos fazer a nossa parte. E o interessante é que nós queremos dar as mãos para o Senhor, queremos ajudar a Deus, mas nós não fazemos a nossa parte. Esse que é o grande problema. Qual é a nossa parte? Santificação. Santidade de hoje. Mas o que é a santidade? Aí a santidade entra tudo aquilo que nós fazemos para aproximarmos do Senhor. Leitura da Bíblia, adoração, vida em comunhão com o Espírito.
Tudo isso está dentro, você precisa da santidade. E é isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos, porque quando nós formos santos, vamos ouvir a voz de Deus. E Ele vai nos dar a direção certa para agirmos, para fazermos aquilo que Deus quer. E nós, na Missão Cristã Vivos, precisamos dessa direção de Deus. Precisamos dela. Porque nós não queremos fazer com o próprio braço, mas queremos que Deus faça. Que nós sejamos apenas o instrumento, irmãos. E tem que ser assim, povo dos céus. Tem que ser desse jeito. E a nossa parte nessa questão da fé é clamar, é orar, é pagar o preço, é viver a verdade do Senhor, é estarmos disponíveis para Deus. Ou coisa complicada é estar disponível para Deus. É difícil, né? E os irmãos que não estão presentes aqui hoje, se você perguntar amanhã, por que você não foi, irmã? Porque o meu filho estava doente, porque eu cheguei em casa, tinha que limpar a casa, porque meu marido atrasou no serviço, porque minha esposa estava doente, por isso ou por aquilo. Todos têm um motivo. Todos têm um motivo. Aí quando nós vamos analisar o motivo um pouco mais espiritualmente, nós vamos ver que são entraves que não foram colocados por Deus. E nós nunca vamos para a casa do Senhor, porque sempre vai aparecer um motivo diferente. É sempre assim. E é uma dificuldade, depois que você ouve o primeiro motivo, depois que você dá lugar ao segundo motivo, aí pronto. Aí você escancarou assim uma brecha, não mais uma brecha, mas um espação na sua vida, que fica difícil vir à casa do Senhor, fica difícil, porque as coisas são progressivas. O capeta, ele é progressivo, irmãos. O que é isto? O capeta, ele começa dessa forma, ele faz assim, ó. Aí se você faz assim, quase não dá para você ver que eu rasguei a folha. Olha, fica imperceptível. Está rasgadinho aqui, mas ninguém está vendo. Brechinhas pequenininhas, que quase ninguém vê. E às vezes nós mesmos não vemos. Só que, eu não conserto, eu não coloco um esparadrapo, eu não coloco aqui um durex ou coisa parecida, eu não conserto essa brecha. A tendência dela é abrir mais um pouco. Aí eu já consigo ver um pouquinho, tá rasgado, mas Aí você coloca uns zés aí na vida, uns zés, Aí você não dá, você não conserta. Aí a sua vida vai rasgando. Vai rasgando, vai rasgando, vai rasgando. Até que você está assim, separado de Deus. Desse jeito, ó. Aí não tem mais jeito. Aí é complicado. Porque você já não consegue mais ver a glória do Senhor. Você não consegue mais ver nada de Deus. Aí você só consegue ver os males dos homens. Aí você só consegue ver os problemas. Aí você consegue olhar para a igreja Missão Vivos e falar: aquela igrejinha, aquele povo lá, não sei o que, é muito chato. Não vai ninguém naquela igreja. Não sei o que. Aí você tem um tanto de coisas. Olha o tamanho da porta que você abriu. Olha o tamanho. Só ficou ligadinho aqui na misericórdia de Deus. Só um pedacinho da misericórdia de Deus. Mas a comunhão com Deus já foi. Aí quando você vem à igreja, você vem para desencargo de consciência, com muita má vontade ainda. E quando o culto, 8h35, chega assim nas 8h45, você começa a olhar para o relógio, já começa a reclamar da vida, não vai acabar esse negócio, 8h10, 9h10, não vai acabar, não vai acabar. Aí parece que você está com aquela pressa assim, que você vai para o hospital, pronto-socorro, com urgência. Aí você chega em casa, senta na frente da televisão, liga a televisão e fica até meia-noite na frente da televisão. É desse jeito que acontece, povo dos céus. Mas por quê? Não conseguiu ficar 1h30 na presença do Senhor, mas conseguiu ficar de 9h30 até meia-noite ouvindo Silvio Santos e outros mais falando bobagem. Por quê? É a carne que já está mandando. Não tem mais jeito.
Aí neguinho cai nos problemas, porque os problemas aparecem. A brechona aberta, o capeta vem com força. Aí aparece a enfermidade, problema no emprego, tudo cai, tudo vai de mal a pior. Aí só vê ninguém falando, eu não sei o quê, aí começa a murmurar contra Deus. Porque Deus não está olhando para mim. Aí outros vão para a igreja. Ora por mim, ora por... povo falso. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Aí lá vai a gente orar, né? Porque a Bíblia diz que devemos orar. Vamos orar para esses camaradas, né? Mas os camaradinhos só querem oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então, irmãos, nós dizemos isso. Aí a vida vai de mal a pior, casamento vai para a cucuia, filho vai para as drogas, você perde emprego, a tua vida torna-se miserável, muitos caem no vício, caem nas drogas, e a coisa só vai descendo, afundando na lama. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Querem Deus, mas não querem servir a Deus. Aí não tem jeito, irmãos. Todo mundo quer Deus. Se eu perguntar aí na rua para toda a população de Montanha, vamos fazer um censo. Quem quer ir para o céu? De 20 mil habitantes aproximados dessa cidade, aí uns 100 meio louco, meio pirado, diz que não vão para o céu, mas 99,9% vão dizer que querem ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer servir o Deus do céu. É a fé que nós precisamos ter, uma fé firme, povo dos céus. Fé firme. Igreja Missão Vivos, ela é meia dura para você seguir nela, eu sei disso. Quem anda com a gente aí como Osni, a Maria das Graças, a Dona Tereza, que já está há bastante tempo, a Paloma, o Marcone e a Genilda, que já está em um tempo considerável, não é? Uns 2 anos ou mais. Sabe como é a nossa forma de cultuar o Todo-Poderoso? Nós não estamos aqui para segurar homens, nós estamos aqui para segurar o Espírito Santo de Deus, amados. É isso que nós queremos, é segurar o Espírito Santo de Deus, é agarrarmos nele como Jacó agarrou no anjo. Nós queremos agarrar no Espírito Santo, gente, e temos que agarrar nesse Espírito, porque senão nós vamos agarrar em homens, e quando nós agarramos em homens, aí só a misericórdia de Deus. Vai aparecer tanta heresia aqui dentro, tanta coisa, porque eu preciso segurar o homem na igreja. E quando eu preciso segurar você na igreja, Elias, segurar você na igreja, se você tiver dinheiro eu vou puxar seu saco. Vou puxar seu saco, porque você tem um dinheirinho. Se você é empregado, não tem muito dinheiro, mas eu seguro você também, aí eu faço umas campanhas legais para você. Eu preciso segurar você. Aí eu tasco logo um cargo para você. O irmão tem dinheiro, o presbítero é pouco para ele, mas vamos dar um cargo de presbítero para o irmão. E você vai segurando as pessoas com essas coisas. Mas não é assim que é a obra do Senhor. Nós sabemos que segurar é Deus, segurar é o Senhor, segurar é o Espírito Santo na nossa vida, é agarrarmos a Ele, irmãos, agarrarmos o Senhor, agarrarmos a Deus, queridos. E a Igreja Missão Vivos, irmãos, ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, foi Ele que a levantou, Ele que cuide dela, e nós somos apenas instrumentos para fazermos a nossa parte. Mas eu não quero cuidar dela não, é Deus que vai cuidar. É Deus que vai cuidar. A parte que nos cabe, vamos fazer. E precisamos fazer para a honra e para a glória do Senhor. Fé é isso, irmãos. É confiar no Senhor. É fechar os olhos e nos doar por completo ao Todo-Poderoso. Nos doar por completo ao Senhor. Nos doar. O pastor Carlos, ele comentou a respeito do nosso início da obra. Quando eu comecei essa obra em 2001, realmente era aquilo que ele falou. Eu não tinha computador, eu não sabia o que era um computador, nunca tinha navegado na internet, não tinha a menor ideia do que era internet, excetuando o que eu via na televisão. Nunca tinha visto um site de perto, assim, vou sentar agora para ver um site, até porque em Montanha não tinha internet. 14, 15 anos atrás, computador era raro na cidade, era coisa rara, era só as empresas maiores que tinha e ninguém tinha isso em casa, até porque não era muito interessante ter.
e era caro. Eu acreditei naquilo que Deus falou no meu coração. Eu acreditei, irmãos. E eu quero que vocês também acreditem naquilo que o Senhor tem falado aos vossos corações. Acredite, gente, acredite. Porque Deus quer fazer a obra, mas Ele precisa que você acredite. Olha, irmão, se eu não tivesse acreditado, provavelmente o Senhor tinha levantado outro, mas talvez o nome não seria esse, mas a obra existiria por aí, porque o Senhor, Ele, quando não quer, Ele levanta outra pessoa. Mas se eu não tivesse acreditado, com certeza hoje, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. Poderia existir um grupo reunido por aí com outro nome qualquer, mas talvez não dessa forma. Temos que acreditar, irmãos. O mérito é meu? Não, eu só acreditei. O mérito é do Senhor. É Ele que faz a obra. E eu quero falar para vocês, acredite. Confie, amados. Pague o preço em nome de Jesus. Pague o preço. Nós precisamos levar a mensagem de Cristo de forma clara, verdadeira para esta cidade, para a nossa vizinhança, irmãos. Precisamos pregar o Evangelho de forma clara, simples. Dia desses eu falei, já falei umas 2 vezes, que ser membro da Igreja Missão Vivos é a coisa mais fácil do mundo, porque você não tem muitas explicações para dar para ninguém. Mas por que vocês não falam língua sem parar no culto? 1 Coríntios 14, está lá a resposta do apóstolo Paulo. Porque as irmãs usam calça. Onde está na Bíblia que não pode usar? Porque os homens usam calça. Onde está na Bíblia que não pode usar? Porque eu peguei os dois. Porque no tempo que a Bíblia foi escrita só tinha vestidão, só tinha túnica. Então, nós estamos usando calça, não devíamos usar. Devíamos estar todo mundo de túnica aqui dentro. Você olhando por esse aspecto, não é? Então a gente não tem muitas explicações para dar, a gente não precisa tentar achar uma explicação teológica para aquilo que nós cremos. É simples, está na Bíblia. Nós procuramos fazer aqui dentro da forma que está na Bíblia. Não precisa, irmãos, você tentar torcer as coisas para dar uma explicação, para justificar alguma coisa. Amém? Dê a resposta que está na Bíblia às perguntas que porventura fizerem. E é o suficiente. E é o suficiente. Amém, gente? Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 483.